Olá maltinha do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MT Bike Portugal. Para os que são novos aqui, o meu nome é Luís Andrade e hoje trago-vos um vídeo sobre como criar um treino estruturado usando o Training Peaks. Para quem usa o Training Peaks é muito fácil criar um treino estruturado. Este vídeo não é sobre como planear um treino. Eu não vou explicar nada sobre isso, não tenho conhecimento suficiente sobre isso, mas sim como criá-lo dentro do Training Peaks, a partir de algo que vos foi prescrito, por exemplo, pelo vosso treinador. Vocês têm um plano de treino, pegam num determinado treino, querem criá-lo dentro do Training Peaks para mandar para dentro do vosso dispositivo e é isso que eu vou explicar como fazer. Então, essa parte é muito simples, basta irem aqui ao calendário. Aqui dentro do calendário basta clicarem no dia em que querem adicionar o treino. Por exemplo, se fosse para amanhã, domingo dia 10 de julho, clicava aqui no sinal de mais, selecionava a bicicleta, dava o nome do treino. Por exemplo, se eu quisesse criar um treino de 3 vezes 10 minutos no limiar, depois bastava clicar aqui nesta parte que diz Build Workout, aparece esta janela. Vocês podem escolher o tipo de treino por duração ou distância, neste caso vamos selecionar a duração. Podem escolher a forma como vão estruturar o vosso treino através da percentagem do Functional Threshold Power, da percentagem da frequência cardíaca máxima, da percentagem da frequência cardíaca do limite de lactato, da percentagem do limite de velocidade. Honestamente não sei o que isto é. Vamos selecionar aqui a percentagem do limite de potência funcional, que é aquele que eu uso para treinar. Podem selecionar aqui se querem uma percentagem certa ou se querem um limite. Se quiserem, por exemplo, marcar entre 310 e 330 watts, selecionam aqui o limite. Se quiserem a percentagem ou um valor correto, por exemplo, querem selecionar 320 watts, selecionam aqui o target, o alvo, que é para selecionar um valor exato. Isto pode depois ser alterado em cada um dos blocos ou em cada uma das partes do treino que estão a estruturar, mas para iniciar seleciona-se isto como base. Depois clicam aqui em Continuo. Para o exemplo que estamos a criar, vou introduzir aqui um período de aquecimento. Primeiro 5 minutos a 45% do meu FTP. Se quisessem, como eu disse ainda há pouco, podiam mudar aqui o que é que estão a fazer, se neste caso é o aquecimento. Se queriam, em vez de duração, podiam pôr distância. Se quisessem um intervalo de potência, em vez de um alvo específico, uma potência específica, selecionavam aqui o range e automaticamente passava a haver aqui dois patamares, um inferior e um superior, desse intervalo de potência que iriam selecionar para estes 5 minutos deste primeiro intervalo. Eu, neste caso, quero mesmo uma potência alvo, uma potência certinha, e é isto que vou selecionar. Neste caso, 5 minutos a 45% do meu FTP, que dá 140 watts. Vou continuar com o aquecimento, por isso clico novamente no mesmo e vou introduzir mais 20 minutos a, por exemplo, 65% do meu FTP. Feito o aquecimento, tinha então o objetivo do treino, que eram as 3 vezes 10 minutos no limiar, e vou selecionar aqui esta repetição ou este bloco de 2 repetições. Há blocos de 3 repetições também, e há patamares em rampa ascendente e rampa descendente. Neste caso, aquilo que me interessava seria este bloco
de repetições, de 2 repetições. E aqui no número de repetições vou selecionar 3, que era aquilo que me interessava criar para este exercício. Vou selecionar aqui no tempo 10 minutos e vou pôr 100% do meu FTP, que era aquilo que me interessava fazer para este treino. Para a recuperação, vou ter aqui 5 minutos a 50% do meu FTP. Tendo em conta que muitas vezes nós, quando fazemos os intervalos de recuperação ou as recuperações a seguir ao treino específico, por vezes vamos a descer uma determinada estrada quando treinamos lá fora e nem sempre temos possibilidade de fazer exatamente o tempo que está previsto para a recuperação e demoramos mais uns segundos ou menos uns segundos. Tínhamos sempre a possibilidade de adicionar aqui, em vez do bloco terminar ou da recuperação terminar imediatamente após estes 5 minutos, nós ativamos aqui o terminar apenas após clicar no botão LAP e assim este bloco, esta recuperação só termina e só se inicia o passo seguinte no vosso GPS quando vocês pressionarem o botão LAP. Isto é muito útil. Acreditem que eu já por muitas vezes esqueci-me desta parte e depois quando vou a terminar o período de recuperação não consigo de imediato virar ou estar preparado no imediato para iniciar o próximo bloco, porque ou há trânsito ou por um problema qualquer não consegui preparar-me para iniciar o próximo bloco e preciso de mais uns segundos e assim com esta parte do iniciar ou do terminar esta recuperação apenas quando premir o botão LAP, dá-me a segurança de que, independentemente de demorar uns segundos a mais ou uns segundos a menos, eu sei que só vou começar o bloco seguinte quando pressionar o botão LAP para terminar esta recuperação. Depois podia adicionar um novo passo, por exemplo, 30 minutos, 75% do meu FTP, e depois para terminar punha aqui um bloco de descompressão ou de arrefecimento, por exemplo, de 10 minutos a 40% do meu FTP. Era tão simples quanto isto. A seguir bastava salvar e o exercício fica automaticamente introduzido aqui no vosso calendário, dá-vos uma estimativa dos TSS que vão gastar, tendo em conta o tipo de exercícios que criaram. E se tivessem enganado, por exemplo, bastava clicarem cá, clicavam aqui novamente e vinham cá alterar, ou então, se não quisessem fazer este exercício, como é o meu caso, bastava clicarem aqui nestas 3 linhas aqui e apagar o exercício. Para quem usa o Training Peaks e o tem conectado com o vosso Garmin Connect, assim que criarem aqui um exercício, ele passa automaticamente para o calendário do Garmin Connect, se tiverem essa opção ativa, e para isso basta ir às definições do Garmin Connect e fica logo disponível no vosso dispositivo Garmin também. Não é preciso estarem a passá-lo individualmente para dentro da pasta dos exercícios, não é preciso fazer nada disso porque ele fica no calendário e fica logo automaticamente disponível dentro do vosso Garmin ou do vosso GPS Garmin. E pronto, foi só isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, ponham um like. Não se esqueçam de subscrever o canal se são novos aqui ou se ainda não o fizeram. Isso ajuda imenso o canal a crescer e, obviamente, eu fico muito agradecido porque com o canal a crescer chega a mais pessoas e a motivação é sempre outra para trazer mais vídeos. Muito obrigado a todos. Até à próxima.